Amém, amados? Abra comigo em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21. Glória a Deus, nós cremos que 2012 será um ano de colheita. Amém? Um ano de muitas conquistas no Senhor. E quem vive com Deus, quem caminha com o Senhor, conquistas fazem parte da vida do crente. Vitórias da parte do Senhor, objetivos alcançados. Então a palavra dessa noite, irmãos, tem como tema: como alcançar seus objetivos em Deus. Quantos aqui têm sonhos em Deus? Amém, querido? Se os seus sonhos estão de acordo com os sonhos de Deus, eu tenho uma palavra para o seu coração. Eles vão se realizar, porque Deus sonhou com você e realizou isso também. Amém? E se Deus está contigo, é teu amigo, se Deus é teu pai, Ele tem caminhado contigo, tem colocado sonhos, propósitos, objetivos no seu coração. Nós queremos dizer que 2012 será um ano extraordinário com Deus. Aquilo que você sonhou e ainda não conquistou, você vai conquistar em Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode alcançar grandes coisas no Senhor. Você pode alcançar objetivos tremendos em Deus. Se as pessoas que não têm Deus estabelecem objetivos, sonhos e realizam, imagina um crente que tem Deus a seu favor, tem o favor de Deus sobre a sua vida, muito mais do que as pessoas comuns desse mundo. Amém? Então nós vamos ver dois versículos chave sobre planos, projetos, propósitos, sonhos, que permeiam o meu e o seu coração, e que se nós colocarmos diante de Deus, colocarmos em oração, lutarmos por esses sonhos, por esses objetivos, em Deus, ou seja, Deus está incluído no negócio, Deus está direcionando o negócio, eu tenho certeza que você vai realizá-lo para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos realizar que 2012 seja um ano de muita bênção na sua vida, em todas as áreas da sua vida, para que o Senhor seja glorificado em toda a tua existência, em tudo aquilo que você vive, passa e alcança no Senhor. Provérbios 19, 21, a Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos repetir juntos? Muitos são os planos. Depois de mim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? No teu coração, na tua mente vão vir um monte de ideias, de planos, de objetivos, de coisas que você quer alcançar, de sonhos, mas somente aqueles que fazem parte do propósito de Deus para a sua vida é que vão prevalecer na sua vida. Amém? Por isso que é maravilhoso nós sonharmos em Deus, nós traçarmos objetivos em Deus, porque se fizermos isso em Deus, com certeza os propósitos de Deus e os planos em Deus vão se realizar sobre a nossa vida. Abra comigo, volta algumas páginas para trás, Provérbios 16, versículo 3. É outra chave de uma vida vitoriosa, de uma vida de sucesso, de uma vida bem-sucedida, de uma vida abençoada por Deus. Nesse novo ano, nesse novo tempo de Deus para a sua vida, Provérbios 16, 3, a Bíblia diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Você crê que a Bíblia é a verdade de Deus? Que tudo aquilo que Deus falou na sua palavra, Ele vai cumprir sobre a tua vida? Então, irmão, esta é a palavra de Deus para esse ano, para o nosso coração. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, irmãos? Então, é possível alcançar objetivos em Deus? Sim, a Bíblia está dizendo que sim. Em Deus você pode alcançar
grandes coisas, alcançar coisas extraordinárias. Se você tem um sonho profissional de alcançar determinado status profissional, de vida, alcançar determinada profissão, por exemplo, a irmã que comentou, ela sonhava em ajudar ali sua avó, e Deus colocou um propósito no coração dela de se tornar uma enfermeira, e ali ela foi, fez a faculdade, hoje com certeza está se realizando, ainda não encontrou talvez o trabalho que ela sonha, que ela espera, mas já está a caminho, está percorrendo o projeto de Deus para a sua vida. Imagina uma enfermeira nas mãos de Deus, quantas pessoas podem ser tocadas por Deus através da vida dela? Um médico na mão de Deus, um dentista na mão de Deus. Irmãos, Deus pode fazer coisas tremendas na sua e na minha vida, se a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos e os nossos sonhos estiverem em Deus. Amém? Uma das maiores causas de fracasso é porque as pessoas têm a indisposição em parar e estabelecer objetivos para a sua vida. E nós estamos iniciando um ano, o ano de 2012. Será que você já parou para estabelecer uma listinha de objetivos, de sonhos, de metas, de ideais que você tem no seu coração para alcançar em Deus esse ano? Sim ou não? Meu irmão, você tem que ter isso para a sua vida, senão você vai ficar igual uma barata tonta para lá e para cá, não sabendo para onde vai, não sabendo o que conquistar, não sabendo que alvo chegar. Meus irmãos, o crente tem que ter alvos, e alvos grandes em Deus. Certa vez um grande homem de Deus, norte-americano, falou, eu nunca mais esqueci. Ele falou numa das suas ministrações, quanto mais claro o seu alvo, maior será a sua fé. Olha que coisa tremenda. Um alvo, um objetivo, um sonho, um ideal, faz parte da vida de fé. E quem tem fé, quem tem esperança de dias melhores, quem quer a sua história modificada, quem quer alcançar sucesso, ser bem-sucedido, ser abençoado por Deus, tem que ter objetivos na sua vida. Mas se você não parar, tiver indisposição em parar e estabelecer seus objetivos, meu irmão, você vai ser um eterno fracassado. Você não vai alcançar nada, não vai chegar a lugar nenhum. Então eu quero lançar um desafio nessa noite, para que Deus seja glorificado através da sua vida, amém? Você vai chegar em casa, vai orar, e durante esta semana, você vai fazer uma listinha de pelo menos 5 coisas, que você quer alcançar na sua vida, neste ano, em Deus. 5 objetivos que você quer alcançar esse ano em Deus. E eu tenho certeza, meu irmão, se você fizer isso, debaixo da direção de Deus, colocando Deus no negócio, até o final do ano, você vai estabelecer e vai conquistar coisas tremendas no Senhor. Amém? Porque quanto mais claro o seu alvo, e tendo Deus no negócio, maior a sua fé. Qualquer área, área financeira, familiar, área de saúde, qualquer área, estabeleça alvos, estabeleça objetivos em Deus. E eu tenho certeza que você terá uma vida bem-sucedida. Alguns pensam que a Bíblia é contra o planejamento. Sabe que é contra? Tem crente que vive assim, né? Eu não vou fazer planejamento nenhum, eu não vou, estabelecer nada, porque Deus é que está no controle da minha vida. Meu irmão, isso é um pensamento errado. O próprio Jesus falou, né, numa das suas histórias ali, que se um homem quer construir uma torre e não para antes para calcular se tem recursos necessários para construir aquela torre, vai passar vergonha. Não vai chegar na metade da construção sem recursos, porque não calculou antes, ou seja, não se planejou para aquela construção. Mateus também fala que nós também não precisamos andar ansiosos, preocupados excessivamente quanto ao futuro, porque Deus cuida de nós. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Porque se Deus cuida da natureza, Deus vai cuidar de nós. Mas Deus ali não está dizendo, não está falando sobre planejamento. Deus não está falando que a gente tem que levar a vida levada pelo vento, sem direção, sem objetivo, sem nada. Não, irmãos.
Nós só não podemos andar afobados, ansiosos e agoniados para realizarmos as coisas em Deus, porque Deus está no controle da nossa vida. Amém? Sua vida está no controle de Deus, irmão? A sua vida está nas mãos de Deus? Será que você tem sonhado os sonhos de Deus? Será que os seus objetivos têm sido os objetivos de Deus para a sua vida? Esses dias lendo um livro, achei tremendo, ele falou o que é sucesso do ponto de vista bíblico. Sucesso do ponto de vista bíblico é quando você avança gradativamente nos objetivos de Deus para a sua vida. Amém? Tem muita gente que alcança o sucesso material, riquezas, poder, posses, coisas assim tremendas do ponto de vista humano, só que continuam infelizes, não veem sentido para a sua vida, continuam com um vazio tremendo dentro da sua alma, porque não estão adquirindo ou crescendo gradativamente nos objetivos que Deus estabeleceu para aquela vida. E quando você caminha nos objetivos de Deus, você se realiza como pessoa. Você entende que a sua vida tem propósito, ela tem um significado. Você não nasceu aqui à toa, de qualquer maneira, por qualquer motivo. Não! Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Amém? A epístola de Tiago também fala que nós não podemos traçar planos e projetos sem consultarmos a Deus ou sem colocarmos Deus no negócio. Porque também tem gente que traça planos futurísticos e esquece de colocar Deus no negócio. E Tiago puxa a orelha do povo de Deus nesse sentido. Sabe, amados, coloque Deus nos seus negócios. Coloque Deus em tudo aquilo que você vai fazer. E diga, se Deus quiser, se Deus me abençoar, Deus me abençoando, eu farei isso e aquilo. E serei bem sucedido em tudo aquilo que eu fizer. Amém? Vamos ver 4 razões, porque algumas pessoas nunca definem objetivos na sua vida. 4 razões. Porque as pessoas às vezes não param e definem um prumo, definem uma meta, definem um alvo para a sua vida, para onde querem chegar, aonde querem ir. Por que as pessoas não fazem isso? Por que poucas pessoas no início de cada ano estabelecem objetivos para a sua vida, sonhos, ideais? Primeira razão, queridos, é porque alguns nunca experimentam a alegria que um objetivo estabelecido produz. Não estabelece, nunca fizeram isso, não sabe da alegria de estabelecer algo e conquistar algo em Deus. Nunca fizeram isso. Não sabem do prazer da conquista, porque nunca estabeleceram nada de objetivo para a sua vida. A segunda coisa, irmãos, muitos não sabem definir os seus objetivos com clareza. Sabe, colocam coisas muito vagas. Por exemplo, o objetivo da pessoa, eu quero ser feliz. Isso é muito vago, meu irmão. Ser feliz é um resultado de uma vida, é um subproduto, não é o centro da nossa vida, a felicidade. As pessoas pensam equivocadamente a respeito disso. As pessoas falam, pastor, eu quero ser feliz. E aí acabam burlando a lei de Deus, passando por cima, se arrebentando, machucando, ferindo a própria alma, buscando a felicidade como um fim, e não como um efeito, por ações e por atitudes debaixo da direção de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Só pode ser verdadeiramente bem-sucedido aquele ou aquela que é cheio do Espírito Santo de Deus. Só tem sucesso verdadeiro, de dentro para fora, aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, aquele que vive a sua vida direcionado por Deus. E alguns têm objetivos muito vagos. Eu quero ser um bom pai. Tá, é maravilhoso isso, mas e o que você quer fazer de prático, de objetivo claro, para que isso se estabeleça na sua vida? Eu quero ser um bom trabalhador. É muito vago. Estabeleça objetivos claros na sua vida, para que você possa alcançá-los em Deus, para que Deus seja glorificado em você. Amém, irmãos? Terceiro motivo, porque alguns nunca definem objetivos, é porque alguns têm medo de um possível fracasso.
Medo de um possível fracasso. Então ele não estabelece nada. Ele não fala nada. Ele tem medo de estabelecer alguma coisa e não conseguir. Meu irmão, isso é viver uma vida covarde. Isso é viver uma vida debaixo do jugo do medo. E isso não é de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Deus não nos deu o espírito de medo. Como diz 2 Timóteo 1,7, ou de covardia, ou de temor. Mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Aquele que se deixa levar pelo medo vai fazer muita burrada na sua vida. E nunca vai alcançar nada. A coragem, meu irmão, o conceito de coragem, nada mais é do que alguém que consegue subjugar, ou seja, controlar os seus próprios medos. Coragem é isso. Então, meu irmão, tenha coragem. Deus é contigo, amém? Estabeleça objetivos e não tenha medo de estabelecer os objetivos para a tua vida. Porque Deus é contigo. Josué 1, 7, 8 e versículo 9, a Bíblia diz: Josué, esforça-te, sê valente, porque eu, o Senhor, sou contigo. E essa é a palavra de Deus para nós. Deus está no negócio, Deus está com os seus filhos, e se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o deu e amor a nós, será que ele vai nos negar alguma coisa? Ele que deu aquilo de maior poder, de maior grandeza que existe na face da terra, que é o seu Espírito, e você talvez esteja vivendo debaixo de um medo, de não alcançar nada, de não conquistar nada, e por isso não estabelece objetivos, alvos, sonhos, ideais para a sua vida. Meu irmão, mude isso, vença a covardia, vença o medo, porque Deus é com você. Amém, irmãos? Vença isso. Quarta coisa, alguns não estabelecem objetivos porque tem na sua memória falhas anteriores, falhas que os intimidam. Ah, pastor, eu já fracassei tantas vezes, é o coitadinho, né? Ai, pastor, eu já tentei tanto fazer isso aqui, nunca dá certo. Meu irmão, tira isso da tua memória e começa a olhar o teu futuro com fé. Deus pode mudar a tua sorte. Deus pode mudar a tua história. Talvez 2011 tenha sido um ano muito difícil para a sua vida, mas crie uma expectativa no coração de que 2012 será um ano diferente para você. Amém? Coisas maiores estão por vir. Obras maiores se farão. Nós temos cantado essas músicas. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus não deixa um justo mendigar o pão. Deus não deixa o solitário ficar sozinho. Pelo contrário, o faz habitar em família. Ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, o Senhor não se esquecerá de você, meu irmão. Nunca te deixarei, diz o Senhor, jamais te abandonarei. Aquele que nele confia, jamais será confundido, diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, esqueça as memórias das falhas do passado. Quem não esquece do passado, não avança para o futuro. Quem não esquece, tira da memória as falhas anteriores, não consegue avançar para um futuro diferente. O teu futuro depende das atitudes e dos alvos que você coloca hoje no seu coração em Deus. Amém? A semeadura do teu futuro está começando nesta noite. E só depende de ti. Daquilo que você coloca com fé em Deus, grandes coisas Deus pode realizar na sua vida. Amém? Também tem um último problema que está no mesmo ponto. Talvez os seus objetivos não fossem razoáveis, né? Tem aqueles irmãozinhos que, como diz aí uma frase, né? Viajam na maionese. Quer dizer, aquela pessoa que tem pensamentos incoerentes, loucos, que não são razoáveis. Ou seja, o cara acabou de entrar na profissão, eu quero ser bilionário até o final do ano. Isso é uma meta ridícula.
Aqueles jovens, às vezes, que nem começaram a trabalhar e dizem que vão ficar ricos. Pô, meu irmão, começa a trabalhar, começa a se esforçar, começa a se dedicar. Tem gente que já quer entrar no trabalho ganhando um monte. A vida não funciona assim. A vida começa aos poucos, com pouco, e na sua fidelidade, na sua competência, no seu crescimento, no seu conhecimento, você vai crescendo e vai prosperando em Deus. E nós temos aprendido, na última palavra que eu ministrei sobre o cristão e o trabalho, eu falei, quem promove o crente é Deus. Ele não precisa ficar fazendo arruaça, ele não precisa ficar brigando com o patrão, ele não precisa entrar em greves loucas, não. Ele não precisa ficar fazendo jogadinha, ele não precisa pisar em cima do outro, não. Quem promove o crente é Deus. Mas estabeleça metas razoáveis, ou seja, que sejam coerentes com aquilo que você está vivenciando. Você pode ter grandes sonhos, mas você tem que ter o pé no chão. Nós temos que ter os olhos da fé, um olhar grandioso, mas começarmos pequenos, porque uma grande vitória começa com pequenas conquistas. Amém? As coisas não são assim como muita gente pensa. Tudo é fácil, já quer... Não. As coisas vão de pouco a pouco crescendo na medida da sua fidelidade e na medida em que da sua competência, da graça de Deus sobre a tua vida e da gerência sua dos seus próprios recursos e daquilo que você faz e coloca diante de Deus. Nós vemos vários homens na Bíblia que estabeleceram objetivos. Por exemplo, Abraão, o nosso patriarca, o pai da fé. Deus falou ao coração de Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e vá à terra que eu te mostrarei. Então, Abraão tinha um objetivo: chegar à terra prometida, chegar à terra de Canaã. E ele conquistou isso, irmãos? Sim ou não? É um crente com objetivo. Nós vemos Josué na Bíblia, que precisava, para conquistar a terra prometida, conquistar a cidade de Jericó. E ele foi diante de Deus, Deus deu o propósito, Deus deu o objetivo, Deus deu a estratégia para derrubar aqueles muros que eram grandiosos, e Deus deu aquela terra ao povo de Israel. O crente tem que ter objetivo. Nós vemos Davi tomando Jerusalém daqueles povos, se eu não me engano, os jebuseus que ali estavam. Ele tomou a cidade de Jerusalém, e Jerusalém se tornou a cidade de Davi, da qual o Messias, Jesus, reinará no seu milênio, por todo sempre, não apenas no milênio, mas por toda a eternidade, reinará a partir de Jerusalém. Mas um homem teve que ali conquistar aquela cidade. A vida é feita de conquistas, conquistas diárias do nosso interior, no nosso coração, e também no nosso exterior. Amém? Entenda, meu irmão, que o mais importante não é o que está lá fora, não é as coisas materiais. O Evangelho, ele prega contra o materialismo. Ele entende que os bens materiais, os recursos, tudo isso devem ser utilizados e são bênção se você promover a glória de Deus. Não motivações egoístas, luxos, ostentações, loucuras exorbitantes, não. A Bíblia ensina que o que nós temos que valorizar e construir em Deus é o nosso homem interior, é a nossa alma forjada, é o nosso coração forjado em Deus todos os dias, estabelecendo metas, estabelecendo objetivos. Nós vemos Paulo estabelecendo as suas viagens missionárias, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e ia abrir igrejas, conquistava almas, estabelecia objetivos e conquistava tudo isso em Deus. Estabelecer objetivos em Deus é uma boa forma de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Quantos querem cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Então você precisa estabelecer objetivos. Sem objetivo você não vai conquistar nada para Deus, e nem para a sua própria vida em Deus. Propósito fala de alvo, propósito fala de objetivos. E definir objetivos, querido, requer tempo. Fala comigo, tempo. Você tem que dedicar tempo para pensar, para planejar, para analisar, para colocar diante de Deus, para colocar a orientação do Espírito sobre a tua vida. Dedicar tempo, pensar, traçar, planejar.
tempo é necessário. Segundo, é necessário disciplina. Sem disciplina você não vai para lugar nenhum. Todo grande atleta é disciplinado. Todo grande profissional tem que ser disciplinado. O patrão odeia aquele que chega tarde. É verdade ou não, irmãos? Vai perder o emprego rapidinho, porque é indisciplinado. Você tem que ter a disciplina dentro de você, fazendo parte do seu caráter. Ninguém precisa ficar te conduzindo, te ensinando, te movendo, ou dizendo o que você tem que fazer, porque dentro de você já existe uma autodisciplina. Dentro de você já existe a disciplina. Meu irmão, você nunca vai alcançar objetivo nenhum se você não tem disciplina. Por exemplo, quer passar num concurso público e não para estudar 2, 3, até 6 horas, dependendo do concurso, você não vai passar nunca, meu irmão. Porque Deus não abençoa aqueles que são relaxados, folgados, preguiçosos. Deus não abençoa os preguiçosos. Pelo contrário, a Bíblia é totalmente contrário à preguiça. A Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para a formiga, vai aprender com ela. Então é necessário disciplina para se ter objetivos e para alcançar a vitória. Amém? Terceira coisa, eu já falei, coragem. Sem coragem você não vai para lugar nenhum. O que é coragem? Subjugar os seus próprios medos. Todos nós temos medo. Todos nós temos, porque o medo, em parte, ele é até bom. Por exemplo, é um instinto, o medo para proteger a vida, isso é bom, é um instinto de preservação. Mas quando o medo altera o teu comportamento, a tua personalidade, modifica o teu futuro, te aterroriza, sabe, te paralisa, esse medo não é de Deus, não. Aí você precisa buscar de Deus coragem. Amém, irmãos? Coragem, meu irmão. Coragem. Estabeleça objetivos em Deus. E tenha coragem. Lute. Porque Deus é contigo. E a quarta coisa, para se definir objetivos, você precisa de paciência. Sem paciência, você não vai chegar a lugar nenhum. Aquele cara, aquela pessoa agoniada, né? Por exemplo, igual o exemplo que eu citei, o jovem está entrando agora no mercado de trabalho, já quer ser milionário do dia para a noite. Não funciona, a vida não é assim. Toda pessoa bem-sucedida financeiramente, teve toda uma trajetória de lutas, de crises, de dificuldades, aprendeu caindo, aprendeu com as dificuldades, teve que escalar uma série de obstáculos para ser bem-sucedido. Se você não tiver paciência, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. A paciência também tem a ver com o tempo, saber esperar o tempo de Deus. Saiba esperar o tempo de Deus. Na Bíblia existem 2 palavras para tempo: cronos, que é o tempo que a gente conhece, de minutos, segundos, de hora, e existe uma outra palavra grega chamada kairos, que é o tempo de Deus, que não tem essa medida igual a nossa, não. É o tempo em que Deus faz aquilo que Ele quer fazer, na hora que Ele quiser fazer na sua vida. Amém? Então às vezes tem situações que a gente pensa no tempo cronos, poxa, parece que Deus está atrasado. Poxa, mas Deus me prometeu, ainda não aconteceu. Será que Deus esqueceu de mim? Meu irmão, se Deus prometeu, se é um sonho de Deus, se é um objetivo em Deus, para a sua vida, espere o kairos de Deus, porque esse sonho vai se realizar sobre a tua vida. Amém, irmãos? Tenha paciência. Paciência é uma das maiores virtudes. É uma das maiores virtudes nos dias de hoje. As pessoas são agoniadas, afobadas. Ansiedade é uma das maiores pragas nos dias de hoje. É ou não é? Pessoas criam tempestades num copo d'água. Tenha paciência, irmão, para alcançar os seus objetivos, para definir os seus objetivos. Por exemplo, estabeleça um objetivo em 2012, ser um melhor cristão. Mas estabeleça metas, por exemplo, como ler toda a Bíblia no ano. Leia a Bíblia toda, num ano, esse deve ser o seu alvo. 4 capítulos por dia, não custa nada. Leia a Bíblia toda num ano, e aí você será bem sucedido. Deus fala a Josué, medita nessa palavra, na lei de dia e de noite, e então prosperarás em todo o teu caminho. Se você quer ser bem sucedido,
Meu irmão, medita na Bíblia. Leia a Bíblia toda nesse ano. Coloca um alvo, por exemplo, de oração. Orar pelo menos 30 minutos todos os dias. Jejuar pelo menos uma vez na semana, irmão. Coloca alvos específicos, claros na sua vida. E aí você vai ver a sua vida crescer e florescer no Senhor. Amém, irmãos? Coloque alvos na sua vida. Não podemos também, irmãos, deixar os outros definirem os nossos objetivos. Quem tem que definir é você. É você que tem que definir os seus objetivos. Sabe, o filho não pode deixar, porque meu pai quer que eu seja advogado. Às vezes não é isso que Deus tem para você. Às vezes você não vai se realizar como advogado, você pode ser outro tipo de profissão. Você que tem que querer, jovem. Você que tem que escolher o seu futuro em Deus. Nem sempre aquilo que o outro quer é o melhor para você. Pelo contrário, é uma escolha sua, o futuro é seu. Quem vai colher é você. E agora uma palavra para os familiares, irmãos, é muito importante. Aprenda a respeitar a escolha das outras pessoas. Sabe como nós vemos confusão familiar por causa disso? O marido não respeita a mulher não respeita a decisão do marido. Sabe, os filhos não respeitam os alvos, os objetivos dos pais. Os irmãos causam aquela confusão toda, porque falta tolerância, falta respeito, falta honra, falta o respeito de entender que o futuro de cada vida pertence à escolha de cada pessoa em Deus. Porque se ela fizer sem Deus, quem vai sofrer as consequências é ela. Ai, pastor, mas eu queria que o meu filho casasse com a fulaninha de tal. As mães fazem muito isso, idealizam o marido lindo e maravilhoso, belo, espiritual, maduro e lindo. Esse homem, coitado, está em extinção. Talvez nem exista. Talvez nem exista, irmão. Não, é rico, espiritual e lindo. Esse homem não existe, tá? Queria deixar claro para vocês, mamãe. Se juntar duas coisas tá bom demais. A riqueza não é o que faz a diferença, mas a vida dele em Deus. Não idealize um genro ou uma nora, não. Deixa o teu filho escolher. O objetivo é dele, o casamento vai ser dele. O futuro é dele. Quem vai colher a decisão é ele. Então oriente, aconselhe, mas respeite a decisão dele. Amém, irmãos? Estabeleça objetivos em Deus. Os objetivos é você quem tem que definir. Os sonhos é você quem tem que sonhar. Em Deus, esse é o segredo. Não deixe Deus de fora. Existem tentações ao longo do caminho para que os objetivos não sejam realizados. Eu enumerei alguns, por exemplo, desânimo. Não te desanima. Deus é contigo. Amém? Vença o desânimo. Outra tentação no meio do caminho é o desvio de rota. Cara, mas isso aqui está mais bacana. Mas o teu objetivo não era aquele? Por que você está tomando o caminho B, irmão? Siga a rota traçada. Siga o objetivo que você estabeleceu, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Lembra da baratinha tonta para lá e para cá? Não seja assim. Amém, irmãos? Uma pessoa que não tenha foco, não tem objetivo, uma pessoa às vezes que se deixa derrubar por qualquer probleminha, por qualquer adversidade, não vence obstáculos que vão ter no caminho. Vão ter. Você sentar com qualquer pessoa de idade, bem sucedida, e ele contar a história dele, por exemplo, meu avô, foi um homem extremamente bem sucedido a nível financeiro, material. Ele começou vendendo uns marrequinhos no meio da rua, limpando latrina, e depois se tornou um homem extremamente próspero, um imobiliário. O Cresce dele é número 1 em Santa Catarina. Primeiro imobiliário de Santa Catarina, corretor de imóveis, foi meu avô. O cara que começou vendendo marrequinho,
pintinho no meio da rua e limpando latrina. Então, irmãos, o segredo do sucesso são pequenas conquistas todos os dias. Amém? E em todas elas, todos os obstáculos que vierem contra você, ou sobre a tua vida, no percurso, na jornada, Deus estará com você. Essa é só a introdução da palavra, tá? Eu vou ter que continuar numa outra data. Não deu para entrar nos 5 objetivos ainda. Mas glória a Deus, numa outra oportunidade nós iremos ministrar, amém? Essa foi só a introdução, para que você entenda que é necessário entrarmos no ano novo, com objetivos em Deus. Hoje eu parei para sentar, para colocar meus alvos de 2012. Coloquei 12 alvos. 12 alvos, rapidinho assim, pá, ali orando, tal, pensando. Saiu uma lista com 12. Então eu queria deixar esse desafio para você, meu irmão. Se você quer alcançar grandes coisas no Senhor em 2012, estabeleça quais objetivos em Deus você quer alcançar nesse ano. E eu tenho certeza que se Deus estiver no negócio, e se aquilo que você colocou no seu coração estiver dentro do coração de Deus, Deus vai realizar na sua vida. Porque profeticamente nós cremos firmemente nesse texto. 2012 é um tempo de colheita. Coloca a sua mão para cá e diz comigo: 2012 é um tempo de colheita, de sucesso, de vitória e de bênção na minha vida, em nome de Jesus. Quantas pessoas aqui têm sonhos e alvos em Deus? Eu queria te chamar aqui na frente, nós vamos orar juntos aqui, consagrando os nossos sonhos de Deus. Sonhos que ainda você não alcançou ainda em 2011, mas que em 2012 você já quer colocar diante dos pés de Jesus. Sonhos que você tem, alvos que você tem em Deus, meu irmão. Lembre-se, nós lemos esse provérbio, Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Venham para frente, pode ficar nos corredores. Vai fechando os teus olhos agora, querido. Vai orando com Deus agora. Esse é um culto de consagração de sonhos, consagração de objetivos em Deus. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Por isso você está aqui, não foi à toa. Deus escolheu você nesta noite. Você que está nos ouvindo pela rádio, pela internet, coloque-se agora diante do Senhor. O Senhor quer ver você consagrando os teus sonhos, consagrando os teus projetos, os teus propósitos para 2012. Então fecha os teus olhos agora, meu irmão, vai orando, consagrando diante do Senhor, que eu quero orar pela tua vida enquanto você consagra isso diante de Deus. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor. A tua palavra diz que muitos planos permeiam o coração do homem, mas a resposta certa vem de Deus. Por isso, ó Deus, responde cada sonho que esteja sintonizado com o teu coração. Sonhos legais, sonhos morais, sonhos espirituais, sonhos verdadeiros, genuínos, que estejam de acordo com a tua palavra. Ó Deus, capacita o teu povo a ter paciência, a ter disciplina, a ter coragem, a ter ousadia no Senhor. Ó Deus, projetos na área da família, projetos na área do estudo, projetos, ó Deus, no cuidado do corpo físico, projetos, ó Deus, em todas as áreas financeiras, profissionais, espirituais, na mente, no coração. O Senhor é o Senhor que estabelece os projetos. O Senhor é quem, ó Deus, nos dá força e capacitação sobrenatural para alcançarmos os objetivos que estão no teu coração. Por isso, ó Deus, nós consagramos agora os nossos planos, que os nossos planos sejam os planos de Deus, que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Senhor, se tiver que mudar alguma coisa daquilo que tem permeado o nosso coração e a nossa mente, nós abrimos a nossa vida a Ti.
Senhor, muda o que tiver que mudar, a começar em nós, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso futuro. O futuro a Ti pertence, Senhor. O futuro não está nas nossas mãos, o futuro está nas Tuas mãos, Senhor. Por isso nós consagramos a Ti o nosso futuro, a nossa vida, a nossa família, o nosso presente. Ó Deus, ajuda-nos a acolhermos com fé, a estabelecermos alvos claros no Senhor, de acordo com o Teu coração. Pai, dá vitória ao Teu povo. Levanta uma igreja bem-sucedida, uma igreja vitoriosa, uma igreja forte, uma igreja próspera, uma igreja bem-sucedida, uma igreja direcionada pelo Senhor, pelo Teu Espírito, crentes cheios do Espírito Santo, que é a chave do verdadeiro sucesso, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos 2012 diante do Senhor, amém? Levanta as mãos, meu irmão, e fala comigo: 2012, e o meu futuro, eu consagro diante do Senhor. Que os meus planos, que os meus projetos, que os meus sonhos, sejam os sonhos do Senhor, os projetos do Senhor, os propósitos do Senhor. Que na minha vida o Senhor tem o controle total e a direção da minha vida, do meu futuro, deste ano de conquista, de colheita, de sucesso. Eu consagro no altar do Senhor, em nome de Jesus. Eu creio e eu sei que receberei, pois essa é promessa de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus bem alto. Agora dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Amém?